Fala, flashinados e aflashionadas, canal Sou Flanils chegando aqui. E primeiro eu já quero pedir desculpa por ontem, que eu não tive condições de gravar ontem. Tive um dia bem cheio, bem corrido e não consegui dar uma passadinha para cá para passar e bater uma resenha com vocês. Mas eu já chego falando, vou falar das principais notícias que estão rolando, tá certo? Eu vou falar primeiro do JJ, tá? Dentro do Flamengo existem vários grupos políticos, então e existe uma pressão muito forte para a volta de Jorge Jesus para o Flamengo, tá? A diretoria a diretoria que está lá ainda está um pouco chateada, alguma parte da diretoria está chateada por ele não ter ficado, né? Quando ele esteve aqui, que ele foi embora para o Benfica, tem alguns ainda que estão chateados por ele não ter ficado naquela época. Porém, boa parte desses grupos políticos do Flamengo estão fazendo uma pressão interna para a volta de Jesus ao Flamengo, tá certo? Então, tá aí essa briga nos bastidores aí, a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer, lembrando que JJ tem contrato até maio com o Fenerbahçe. Mudando de assunto, eu vou falar de notícia boa. Felipe Luiz já está treinando normalmente com o elenco e pode ser uma opção para o jogo de domingo. Lembrando que o Flamengo não tem lateral direito. Mateuzinho fraturou a tíbia, vai ficar de fora por uns 3 meses e Varela ainda está fazendo o processo de transição após uma lesão também. Então, pode ser que o Vitor Pereira use o Felipe Luiz lá na lateral esquerda e o Ayrton Lucas improvisado na lateral direita. Vamos aguardar para ver o que o técnico português vai fazer no jogo de domingo. Vou falar agora de contratação, como eu já venho falando nesses últimos dias, nesses últimos vídeos. A contratação que o Flamengo está correndo atrás aí do Matheus Uribe, volante, estilo João Gomes, que faz as mesmas funções que o nosso Pitbull, é um outro Pitbull, é titular do Porto, entendeu? Já teria tudo acertado com o Flamengo, base salarial, tudo, já estaria acordado com o Flamengo e o Porto sabe disso, inclusive hoje um dos diretores lá do Porto lá deu uma entrevista dizendo que a permanência do jogador lá em Portugal é muito difícil, muito complicada, tá? Muito provavelmente ele não vai ficar mesmo. Então, e ele já tem algo mais ou menos alinhavado com o Flamengo. A questão é a seguinte: o que está impedindo ainda o desfecho dessa história é a esposa do jogador, tá? O jogador precisa convencer a sua esposa a aceitar a proposta do Flamengo, aceitar que ele venha para o Brasil jogar pelo Flamengo. Com o jogador já estaria tudo certo, o Flamengo pagaria aí algo em torno de R$ 1 milhão ao jogador, daria um carro, um carro para ele rodar aqui pelo Rio de Janeiro, uma casa para ele, tá certo? E mais R$ 16 milhões aos empresários e intermediadores do negócio, tá certo? Essa seria mais ou menos os valores, seria mais ou menos as situações aí que o Flamengo propôs ao jogador, né? Agora o Flamengo aguarda aí um desfecho, né, para que a sua esposa o libere para vir para o Rio de Janeiro. Para terminar, eu vou falar do Campeonato Carioca, tá? A Federação do Rio não tem ainda o valor de premiação para o campeão e vice-campeão do Campeonato Carioca, tá? Lembrando que quando o Campeonato Carioca deixou de ser exibido pela Rede Globo, o Flamengo deixou de ter um valor estipulado. E quem estipula agora, quem coloca essa premiação é a Ferdi. Mas, pasmem, por incrível que pareça, estamos aí a 3 jogos do fim do Campeonato Carioca e a Ferdi ainda não tem esse valor para pagar os vencedores, tá? Então, existe aí toda uma pressão, existe toda uma correria aí nos bastidores da Ferdi a respeito disso, para angariar, porque eles não conseguiram ainda angariar todo esse valor, entendeu? Então, tá nessa situação aí, tá bom? O Flamengo já levantou aí mais ou menos uns R$ 21 milhões, mas pela Brax, tá? Que é onde o Flamengo fechou o acordo para a transmissão dos jogos pela televisão. Fora isso, a premiação oficial ainda não tem da festa, certo? E uma notícia boa, o Pedro foi eleito o Rei da América na última Libertadores, tá certo? Parabéns aí para o nosso agora camisa número 9. Eu vou ficando por aqui, mais tarde eu chego com mais atualizações do Flamengo para vocês. Segue a gente, deixe seu comentário, compartilha que isso é muito importante para nós, tá certo? Saudações de Brunegros, um forte abraço e tamo junto.